Bom, Fernando, eu só tenho a te agradecer, realmente aí a sua palestra, eu acho que ela foi realmente muito enriquecedora, né? A gente poder ver tudo aquilo que a gente tem, a percepção, porém tabulado, né? Colocado de uma maneira didática para que a gente possa entender, né? Esse ciclo todo que a gente está vivenciando, né? Isso faz parte da história, né? A gente está vivendo um momento da história, né? Acho que o final da tua apresentação, né? O futuro será sempre melhor. E é incrível que é a pura verdade, né? Se a gente analisar todos os grandes ciclos, né? E as grandes desafios que a humanidade sempre teve que enfrentar, ela, de alguma maneira, ela sempre sai melhor, né? Seja a guerra, seja as grandes pandemias, a humanidade sai melhor, e eu acho que a tua frase é perfeita, porque o futuro vai ser melhor, né? A gente tinha aí barreiras, né, para entrar de uma maneira definitiva no trabalho doméstico, no trabalho remoto, no trabalho móvel, e ficou provado que é só entrar, né? Por mais que a gente tivesse barreiras, muitas delas às vezes até culturais, a gente precisava talvez esse empurrão. Não vou afirmar aqui que esse foi o melhor empurrão, né? A gente tem que enfrentar uma crise sanitária, de saúde e de questão de humanitária propriamente dita, né? Mas ela empurrou, né? Ela empurrou a sociedade e ela empurrou o mundo para essa nova forma, a nova maneira da gente usar a tecnologia a favor de viver melhor, né? A tua brincadeirinha do robozinho lá, né? É verdade, né? É, eu acho que você colocou uma coisa aí durante a tua palestra que é muito legítima, que possivelmente muita gente não tinha aspirador de pó em casa, porque não tinha sequer a noção da importância do aspirador de pó. E ele ganhou uma notoriedade, porque uma casa suja é horrível. E a gente não tinha essa experiência de viver em casa 24 horas por dia, né? Todo mundo vivia em casa uma parte do tempo só, né? E hoje a maioria das pessoas está vivendo em casa 24 horas, né? Ela acorda em casa, trabalha em casa, almoça e janta em casa e dorme em casa. Ela passou a ter um consumo da casa completamente diferenciado, né? Então, de novo, muito obrigado. A sua palestra só tenho a elogiar. Eu quero avisar a todos que estiveram conosco esse tempo todo que a palestra do Fernando vai estar disponível para ser baixada no nosso site www.abradiste.org.br. A Vanessa vai também estar disponibilizando para todos, através da nossa plataforma de marketing digital, um formulário para que vocês possam baixar essa palestra, né? Isso vai chegar para todo mundo daqui a pouco. Todo mundo que se inscreveu vai receber um e-mail marketing, onde a gente vai disponibilizar essa palestra, a apresentação em PowerPoint do Fernando, e este vídeo que o Fernando acabou de nos presentear também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, no nosso site. A gente vai ter sempre uma maneira de disponibilizar essa informação para todos, né? E agora eu quero aproveitar, abrir aí para todos que estiveram conosco na sala do Zoom, para que possam colocar seus pontos e colocar seus questionamentos, etc. Para o pessoal que nos assistiu pelo YouTube, a gente tem aí uma forma de receber as perguntas de vocês, então, por favor, coloquem suas perguntas no chat, que a gente tem aí uma condição de receber essas perguntas e passar elas para o Fernando. E eu quero que quem tem coisa para colocar, por favor, abra o microfone, e a sala é nossa aí, estamos aqui para um bate-papo. A gente tem pelo menos aí mais alguns minutos, 25, 30 minutos para um bate-papo com o Fernando. A gente marcou o evento para 10 ao meio-dia, são exatamente 11h25, então temos aí um bom espaço para fazer uma boa roda de bate-papo, roda de perguntas e respostas, que vai enriquecer muito essa nossa convivência. Então, quem tiver, por favor, se sinta totalmente à vontade, abram os microfones, né? Fiquem à vontade para realmente interagir conosco aqui. Se Tem alguém permitir, que já gostaria... abriu o microfone, então, Munir, por favor, meu caro Pode ser? amigo. Fala pra caramba, Claro, né? por favor, por favor. Joia. Primeiro, assim, em nome da Abradice, dar os parabéns, foi realmente excelente essa abordagem que o Fernando fez.
de uma forma leve, otimista, de uma situação tão crítica que a gente está passando, como o Mariano acabou de mencionar, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma situação tão grave. Eu tenho parentes ali no Líbano e acontece uma tragédia dessa que aconteceu agora nessa semana também, eu venho acompanhando. Então você trouxe alguma coisa mais leve para a gente entender que realmente o futuro vai ser melhor, né, para todos nós. Óbvio que está demandando muito mais trabalho, muito mais atenção, usarmos mais ferramentas para poder entregar tudo que é necessário, né? Mas eu também acredito no que você disse, que teremos um novo mundo, teremos uma nova condição de vida, de trabalho, de relacionamento, que seremos novas pessoas a partir do momento que isso voltar numa nova normalidade aí. Mas é para nem perguntar, eu já tinha feito a pergunta, é mais para realmente agradecer, te parabenizar. Você mandou extremamente bem nessa sua apresentação. Obrigado, viu, Fernando? Mano, eu agradeço Obrigado, pela Vanessa. generosidade. Vamos lá, pessoal. Quem se disponibiliza aí para colocar algum ponto para o Fernando? Acho que tem muita gente aqui envolvido com essas discussões. Eu estou vendo aí um monte de nomes conhecidos e gente que está envolvido com todo esse trabalho de fazer produtos e serviços e tecnologia chegar no consumidor, né? E como a gente vai ter que se adaptar para isso, né? Então, quem está por aqui ainda, quiser colocar alguma coisa, por gentileza, fiquem totalmente à vontade, né? E não só perguntas, comentários, acho que tudo que vier de vocês vai enriquecer a nossa relação aqui. Fazer um testemunho aí de algo que o Fernando falou. O Fernando falou todas as coisas muito próprias, muito reais, né? Tudo isso que a gente está vendo são mudanças que a gente vai poder transmitir para as próximas gerações, que a gente passou por isso. É que nem os nossos pais, os nossos avós, né, que viveram guerras, né, viveram doenças, né, gripe espanhola, etc. e tal, e eles de alguma forma transmitiram para as gerações que vieram depois experiências e vivências desse período, né, dessa fase, né? E o Fernando colocou um negócio muito interessante, que é a questão da adaptação do consumidor, né? Todo mundo gosta de sair, todo mundo gosta de almoçar, jantar fora, eventualmente ir assistir um teatro, ir ao cinema, etc. e tal, e tudo isso está mudando, né? Ou vai mudar, ou vai encontrar um jeito novo de ser. E recentemente, eu moro aqui em São Paulo, numa região de São Paulo chamada Alphaville, e o Grupo Transamérica, que tem entretenimento espalhado pelo Brasil todo, ele está fazendo uma iniciativa, no mínimo, inovadora, né? Ele está trazendo aquele entretenimento que a gente estava acostumado a ver em cinema, teatro, para uma experiência nova que é o drive-in, né? O drive-in, durante muitos anos, esteve associado a outras coisas, né? Voltou o drive-in. E voltou o drive-in com tudo. E a questão de uns dias atrás, eu tive a oportunidade de assistir um show do Fábio Rabin, que é um humorista de stand-up razoavelmente conhecido, né? Se não muito conhecido, sei lá, mas é um cara engraçado. E ele fez um show de drive-in aqui em Alphaville, num local onde os caras que fizeram, que é o pessoal do Grupo Transamérica, eles conseguiram criar espaço para 100 carros. Eu fui assistir o show em 4 pessoas da minha família. Eu, minha mulher, minhas 2 filhas. A gente foi lá, o espaço onde o Rabin se apresentou estava todo ele mapeado, né? Eles fizeram uma instalação excelente, excepcional, um telão gigantesco. Você sintonizava o áudio numa faixa de frequência do teu rádio que não estava sendo ocupado por nenhuma outra rádio, então você recebia o som com uma qualidade excepcional. E uma coisa muito legal que eu vi o Rabin falar, e isso eu acho que é uma informação do novo tempo mesmo que a gente está vivendo,
que ele disse um negócio que é verdade. Falou assim, olha, o melhor feedback que o humorista pode receber é o aplauso e a risada. Ele falou, eu estou aqui em cima de um palco, atrás de mim tem um telão gigantesco, e vocês estão trancados dentro dos carros de vocês, eu não vou conseguir ouvir nem aplauso e muito menos a risada. Então ele falou assim, para eu ter algum tipo de feedback, quem gostar da piada ou gostar da brincadeira que eu estou fazendo, buzina. Então foi fantástico, né? Ele encontrou a maneira de pedir feedback para quem está naquela audiência, né? Falou, já que eu não posso ver vocês, ouvir as risadas e ouvir os aplausos, buzinem. Quando vocês gostarem do que eu estou falando, buzinem, né? E foi inacreditável a reação das pessoas que estavam lá, porque não tem como, você achava engraçado, a sua reação natural era buzinar. Ou seja, criou, né, um novo comportamento, né, que possivelmente vai servir para outras coisas, né? Eu concordo com uma coisa que o Fernando falou, que a gente ainda vai levar um tempo, né, para se sentir à vontade, para poder voltar, né, aos eventos que a gente gostava de ir, a um jogo de futebol, a um evento esportivo, né? Ontem eu tive conversando com outro colaborador nosso que trabalha para a Bradist, faz um trabalho mais focado na área de pesquisa no mundo de RH, salários e tudo mais, e ele mora em Pinheiros, e ele estava falando que depois de muitos anos ele pôde voltar aí num restaurante muito famoso que existe em Pinheiros, chamado Galinheiro, que faz um frango frito com polenta, famosérrimo, fica uma das esquinas famosas de São Paulo, Fradique Coutinho com uma outra que eu esqueci o nome agora, tem lá o Galinheiro. E ele falou, poxa, eu fiquei triste, porque eu estava todo com uma expectativa que eu ia voltar lá, ia ter fila, ia ter não sei o quê, tinha 30% de ocupação no restaurante no domingo. Falei, é a nova realidade, né? Vai ter um ciclo, né, para que o mundo todo se readapte a isso que a gente está aprendendo a viver agora. Então, é um depoimento aqui, muito mais do que uma pergunta. Acho que, talvez, como pergunta para o Fernando, eu vou aproveitar aqui que eu abri meu microfone e perguntar o seguinte, né? Você vê, por exemplo, tem algumas tecnologias que estão começando a dar o ar da graça, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade de brincar no Google. O Google está alavancando fortemente uma tecnologia de realidade aumentada, né? Eu fiz uma brincadeira aqui em casa um dia desses. Você pesquisa na internet qualquer coisa. E minhas filhas arrumaram um cachorrinho novo, que é um Golden Retriever, pequenininho, né? Ele está com 2 meses e meio, ele é pequeno. E o Google te permite escrever lá Golden Retriever e ele te dá uma imagem ampliada do cachorro, quase que em tamanho natural. E aí eu brinquei com minhas filhas, fiz uma projeção desse Golden Retriever. Se você botar isso no Google, Golden Retriever, ele te diz lá, quer ver essa figura em augmented reality? Ele vai e te mostra o cachorro grande, mostra um tubarão, um dinossauro, o que você quiser. E por acaso mostrei o cachorro, eu peguei uma foto da minha filha, botei ele, sentei ele do lado da cama dela, já do tamanho natural, falei, olha o que te espera, né? Então, assim, você vê isso tomando um papel mais relevante no varejo, na forma como os produtos serão comercializados, vendidos, o 3D, a questão das imagens que podem rodar com o mundo virtual mesmo. Você já tem sentido isso mais forte, Fernando? Existia, eu gosto muito de falar da experiência que o pessoal da loja, deu um branco, era naquele shopping Pátio Cidade de São Paulo, aquele shopping novo, sabe? Sim, sei. A loja era eLive, pronto, lembrei. eLive, tá. O que é justamente a concepção desse conceito, é levar toda a experiência de realidade aumentada e toda a inteligência artificial e digitalização do ponto de venda para aumentar a percepção do consumidor em relação ao produto. A eLive foi a primeira loja que eu vi claramente fazer isso no Brasil, e ela estava, antes da crise, ela estava buscando esse modelo, testando, porque o consumidor ia por curiosidade, mas estava aprendendo a viver essa realidade de uma loja como a eLive. Eu acho que a crise vai acelerar esses processos. Tem coisas que são favoráveis a esse processo, por exemplo,
Um dos grandes fenômenos pós-pandemia vai ser o pessoal fala em inglês, né, o touchless, menor toque. O trade vai ter que mudar, Mariana, porque, como você muito bem comentou, estaremos um pouco à vontade em tocar, em permanecer na loja por muito tempo. Então, o trade ele vai ter que ser muito mais digital e a realidade aumentada, por exemplo, um grande benefício, né? Um grande recurso, eu diria, melhor dizendo, para mudar essa experiência no trade e pode ser favorecido agora com essas transformações que ocorreram agora por conta da pandemia, né? Eu vejo no Phygital todos esses recursos digitais com mais espaço, principalmente no pós-pandemia. Agora, o modelo da loja, eu não saberia dizer. O eLive estava sendo um grande exemplo e não sei como eles ficam, né? Não falei mais com eles, porque eles não têm nada online, né? Eles ficam depois da pandemia. Eles eram a digitalização da loja, da experiência em loja. É, eu acho bem bacana isso mesmo que você está comentando. Outra coisa que eu queria também ouvir tua opinião, assim, a gente viu um pouco antes da pandemia, especificamente falando de uma marca, a Amazon, ela estava fazendo um investimento muito forte nas lojas peopleless, né? Ou seja, onde você entrava, comprava e ia embora e não tinha ninguém para te atender, não tinha ninguém para ter contato, você não precisava passar cartão de crédito, porque você era identificado como um consumidor do mundo Amazon, né? Ao entrar na loja, o cara fazia uma leitura facial, você ia nas prateleiras, pegava produto, o cara já sabia que você tinha conta, tinha um cartão associado, você tinha condição de pagar pelo que você estava consumindo, você botava tudo dentro de uma cesta e ia embora, né? Ou seja, você tinha lojas com uma outra formatação, um outro jeito de existir, claro que ainda no mundo do alimento, né? Que, digamos assim, talvez seja uma compra um pouco menos complexa da compra do eletrônico. O eletrônico ele ainda precisa de uma interação, né? Você tem dúvida, você quer discutir uma dúvida, você quer esclarecer uma informação com alguém, né? Você quer um contato, você quer perguntar para alguém uma questão. Mas, então, se você vê isso também começando a acelerar mais fortemente no mundo, e uma outra coisa que é um ponto de interrogação que fica para mim é a questão da roupa, porque eu vejo muito quando você vai em shopping hoje, loja de roupa reaberta, mas você não pode mais provar a roupa. Então, uma das características de vender roupa era você provar a roupa, né? Provar o sapato, experimentar uma camisa, né? Experimentar um tênis. Você não pode mais fazer isso, né? E é interessante pensar como que o varejo vai achar um jeito para que isso possa voltar. Não experimentar, mas como é que ele leva essa experiência do possivelmente experimentar para você? Queria te ouvir também um pouquinho sobre isso aí. Em relação às lojas completamente automatizadas, nas lojas sem atendimento físico, a tendência acelera. Agora, já era uma tendência anterior e acelera. Eu diria que, ao longo da pandemia, uma das barreiras que foram rompidas psicológicas foi por que eu vou comprar vou usar uma marca aqui, tá, mas é um exemplo, vou falar duas, no Rappi, no iFood, a minha compra de supermercado, que eu gosto na loja, comprar alimento é um rito, né? Você quer ver fruta, quer tocar. Isso mudou. Então, você vê o crescimento exponencial do Rappi, do iFood, e todas as plataformas similares ao longo da pandemia. E eu acho que todas as experiências que proporcionarem menor contato e maior praticidade no processo de compra, como, por exemplo, as lojas que você mencionou da Amazon. Agora tem uma startup nacional que está de Santa Catarina, que estava com uma loja piloto no Itaí, não estou lembrando o nome. Eles devem crescer depois da pandemia na vizinhança, principalmente na vizinhança. Eu acho que isso muda o mercado de vizinhança. Com certeza é um reflexo do pós-pandemia. Em relação às roupas, você deu um excelente exemplo que eu não tinha lembrado. Sem dúvida nenhuma, a realidade aumentada e todos os recursos digitais na loja vão ser os recursos para substituir a prova. Então, o espelho, sabe, inteligente, todos esses recursos, as lojas de roupa vão ter que implementar para substituir a experiência da experimentar fisicamente a peça de roupa. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser para o setor de moda, vai ser fundamental. Eu acho que você tem toda a razão. E acho que essa aceleração ela vai ser meio que. Ela vai ser. Assim, quem não fizer, eu acho que vai ter
grandes problemas de sobrevivência, né? Porque você falou no princípio da tua apresentação, o consumidor mudou. E essa consciência, talvez não seja global, né? Não seja de todo mundo, etc., mas o consumidor tá diferente hoje. Ele tem uma... E é muito engraçado, eu queria também um outro depoimento meu. Eu tenho duas filhas mais novas, uma tem 13 anos, outra tem 18. E, e eu não posso sair com elas, cara, porque é uma patrulha monstruosa. A única que eu vou é assim: papai, você passou álcool na mão, você põe a máscara. Outro dia eu tinha saído de casa com a minha filha para ir comprar alguma coisa, ela abriu o porta-luva do meu carro e falou: pai, você saiu sem máscara, volta para casa agora. Então, assim, na verdade, se eu, que sou de uma geração mais antiga, talvez ainda a ficha demora um pouco mais para cair, a nova geração, a ficha caiu muito rápido, né? E elas são muito, não estou falando das minhas filhas, mas creio que de todos, né? Elas são muito, como eu diria assim, muito rígidas na questão desse novo código de conduta, né? De que onde a questão do álcool, da proteção da máscara, da questão da não proximidade é muito relevante, né? E acho que a gente talvez vai acabar incorporando isso. E o varejo, de alguma maneira, vai ter que entender esse modelo, né? E trazer isso, como você explicou muito bem, né? Como é que o cara vai experimentar roupa? Não vai, você vai ter que experimentar a roupa virtualmente. E possivelmente vai ser assim que o mundo novo vai ser, né? É, Então, é um cenário bem interessante. A gente brinca, né? Eu gostei do teu comentário, Marino. Não é um termo que eu, mas um colega, os coroners, né? é, Toda crise marca uma geração, né? exatamente. Então, assim, marca uma geração e define novas condutas e conceitos para uma nova geração que vai surgir. Então, o meu colega brinca, ele falou, ele fez uma apresentação outro dia para um grupo de investimento e mostrava as crises e quais eram as marcas, né? No nosso caso, a gente fala que são os coroners e a forma de se relacionar e de perceber a realidade online e física muda, né? Em função disso. É, você mencionando, eu lembrei em casa, meus irmãos fazem a mesma coisa que meus pais em relação ao policiamento. Meus pais são bem mais velhos já, né? Então, É, o policiamento é muito grande e eu acho que isso é geral, né? Essa mudança de é incrível porque para nós culturalmente é um choque, né? Tão socializáveis como somos, né? É um choque. Eu acho que volta, tá? Mas até a vacina estar resolvida, vai existir um tempo decorrido muito grande com uma série de novos hábitos formados. E esses hábitos não regridem, né? Novos hábitos permanecem. Então, quando é, voltar ao sociável, vai voltar diferente também. é isso. Eu acho que novos hábitos eles permanecem. Você falou uma coisa muito interessante. Vide o Japão, né? No Japão, o Japão já tinha um hábito de usar máscaras muito antes de tudo isso, né? Possivelmente porque eles já passaram por experiências, né, naquela cultura onde a máscara ela tem um outro papel no Japão, né? A máscara ela é muito mais o cara que está com algum resfriado, alguma coisa, protegendo o outro, né? Eles têm essa cultura da vivência em coletividade diferente da nossa, né? O respeito pelo próximo é uma questão da cultura deles, né? Mas eu acho que vai mudar mesmo. Pessoal, a gente está Mariana, eu tenho quase uma chegando. pergunta. Opa, É, Vanessa, sua pergunta, então, acho, vamos lá. bom dia. Então, como jornalista, na verdade, né, você falou uma palavra que eu achei, um termo, né, que eu achei bem interessante e queria entender um pouco mais no detalhe, né, quais são os produtos ou de que forma, né, que vai se consolidar esse lar ampliado. Aí eu até estendo não só para o Fernando, né, como também para os outros participantes aqui da live, se eles tiverem uma ideia do que já existe, do que já está sendo implementado, né, nesse lar ampliado, como que a gente vai, até para quem ainda não evoluiu muito, né, para quem ainda possa comprar, quem ainda não começou a comprar, o que pode fazer, o que pode comprar para melhorar, né, essa vida, seja com adolescente, com idosos ou enfim, né, adultos, o que qual listinha aí de compras que a gente pode, fazer, né?
A lista, na verdade, não é nem minha, é do consumidor. Essa eu posso falar em nome da GFK, porque me ajuda e dá segurança, vendo o que aconteceu em relação aos os principais itens ao longo da pandemia. A ideia do lar ampliado, eu diria que de uma maneira muito simplista, que para nós, antes da pandemia, para grande parte de nós, era uma casa, né? Eu tinha alguns momentos para estar lá, para dormir, tinha algum convívio com família, recebia amigos, mas era uma parte da minha realidade, da minha rotina. O lar ampliado surge com a ideia de que a rotina se dá completamente, né, dentro de casa. E aí ter casa só não é o suficiente, porque para você substituir algumas atividades, tarefas sociais, alguns ritos que você tinha fora de casa, você precisa preparar a tua casa para ser um lar e receber essas atividades. Então, eu diria que a gente assistiu do comportamento do consumidor uma ampliação da casa para prepará-la para ritualizar, por exemplo, reuniões presenciais com a família, com um grupo restrito ou virtuais, para às vezes aqueles almoços, né, ou jantares com uma câmera, o que seria inimaginável para a nossa cultura antes da crise, preparar o ambiente, preparar o ambiente de home office, porque o home office, muitos não tinham escritório, né? E para transformar a casa num lar onde você também trabalha, como é que eu preparo esse ambiente para me sentir confortável e ter digamos, ergonomia e todas as facilidades que eu tenho no escritório. Então a casa foi transformada e o lar ampliado serve para entretenimento, serve para o trabalho, serve para o estudo e serve também para o prazer de fazer uma melhoria naquele ambiente para qualquer outra atividade que seja parte de uma rotina. Dou um exemplo, foi inúmero as casas que eu vi o pessoal alugando equipamento de ginástica, eu comprando e transformando parte da casa, inclusive a garagem, em microacademia. Então, o lar ampliado é isso. Em relação ao que foi comprado, Vanessa, putz, olha, foi a hierarquia de Maslow, acho que foi o grande ponto, né, para nós na GFK. Primeiro, é como se fosse um novo começo, né? O consumidor fala, poxa, agora eu estou aqui, uma vida nova, o que eu faço? Computador, trabalhar. Então, computadores, informática foi o grande destaque, sem dúvida nenhuma, todos os acessórios, e principalmente notebooks e tablets, para criar não só a questão do trabalho da rotina, mas o entretenimento. Não se esqueça que o tablet também é entretenimento para criança, gaming. Então, esse, sem dúvida nenhuma, se alguém não comprou, aumentou também o número de vendas de jogos, aumentou muito livros com outros temas e gêneros comprados no online. Então, tudo isso refletiu uma mudança de entretenimento, equipamentos de fitness também faz parte de uma rotina que é treinamento e lazer para muitos, né? Cresceu muito venda. Cozinhar foi um hábito que voltou a ser hobby para muita gente que tinha o prazer e perdeu quando era só uma casa. Quando voltou a ser lar, ou se tornou, melhor dizendo, um lar, cozinhar virou uma rotina, então investir em cozinha, equipamentos, para ter essa rotina de cozinhar mais completa. Então, todos os equipamentos de cozinha, você veja que o nosso setor foi muito favorecido, né, pela crise. E eu diria que, finalmente, a limpeza, que era uma obrigação, continua sendo, mas o aspirador robô traduz na prática como ser produtivo, efetivo e numa limpeza, numa rotina que é chata para muitos, né, porque para a maioria quer limpar, o aspirador robô traduz em termos de inovação e tecnologia, essa prática automatizada. Olha, eu estou limpando aqui, o aspirador está por ali e eu uso isso para deixar mais tempo livre para trabalhar ou ter lazer, né? O lar é nesse sentido. Já vi muitas famílias se reunindo também. Nós vamos ficar em quarentena, então vamos receber nossos pais, mas não podemos sair. Para recebê-los, o que eu faço para preparar a casa? Eu acho que tudo isso foi importante. Vendeu também muito, embora a GFK não tenha medida direta, mas eu sei por conta dos varejistas que comentaram, vendeu muito tinta para pintar, pintaram demais durante a quarentena para mudar cores, mudar humor, ambientes. Vendeu alguns móveis para conforto, por exemplo, sofá, mobília, que melhora o ambiente para conforto, para dar mais conforto, mais ergonomia. Foi basicamente essas categorias que eu sei que venderam. Fora alimentos e bebidas, que é uma outra história. Em alimentos, destacaria, vendeu muita coisa, né, para cozinhar, mas destacaria o aumento do consumo de bebida alcoólica em domicílio, que é o consumidor trocando o bar pela compra de bebida alcoólica no domicílio. Vendeu bastante também. Eu queria pedir para o Ricardo abrir o microfone dele, que eu sei que ele tem algumas coisas legais para compartilhar conosco, Ricardo. Se você puder
Aí, Tudo pronto. bem? Bem-vindo, Ricardo. Tudo bem com vocês? Tudo Eu acho ótimo. que, assim, a conversa, Fernando, eu acho que ela é excelente, né? Eu acho que muda bastante, né? E assim, acho que da nossa visão, né, como distribuidor, né, o que que a gente também tem que fazer como distribuidor para atuar com os varejistas, né? O que que a gente pode também trazer de inovação, né? Porque muitas vezes, como você falou, se eu tenho smart home, eu tenho, né, a casa conectada e ao mesmo tempo agora você tem, eu tenho a casa conectada, mas a gente também está em casa. Então assim, eu preciso ter tudo isso. Então acho que vai ser toda uma mistura, como você falou, é um próximo novo, né? Que a gente vai ter essas adequações, né? Que nem você falou, Mariana, a questão dos jovens, das crianças, né? É a mesma coisa antigamente, se você pensar a questão do cinto de segurança, né? Para a gente que era, né, mais velho, vamos colocar assim, o cinto ele se tornou obrigatório por quê? Porque tinha uma multa. Né? Então, se eu não colocasse o cinto, tinha uma multa. Hoje, se você pegar as crianças, e que nem eu vejo que nem o meu filho já tem 15 anos, mas desde pequeno ele entra no carro, a primeira coisa que ele faz é colocar o cinto, né? Então, assim, são coisas que vão mudando e na cabeça dele não tem essa questão, não, por que que eu não vou usar o cinto? Não, o cinto me protege. Ele não tem essa questão da multa, porque não participou. É que nem agora, nessa fase, são no- novos pontos que vão surgir, que aí que realmente vai diferenciar a questão de você ter talvez menos toque, você ter uma higiene, talvez você ter uma preocupação, como você falou no Japão, do cara colocar a máscara, pô, se eu vou sair e eu estou gripado, eu vou colocar a máscara, né? Mas eu acho que o principal, acho que voltando aqui para o business, vamos falar assim, eu acho assim, acho que vai ser muito mais como que os distribuidores, né, que têm o contato com os fabricantes, que a gente pode trazer mais tecnologia, trazer coisas novas e depois também fazer esse trabalho aí com o consumidor, né? Porque a gente tem esse canal. Você falou, ó, tem a questão lá hoje do digital, que ele vem, né, estreitando cada vez mais aí essas barreiras entre fabricante, distribuidor e aí depois o varejista e o cliente final. Mas eu acho que assim, cada vez mais é trabalhar em conjunto aí para que a gente possa trazer tecnologias, acho que tecnologias de IoT cada vez mais vão ser fundamentais e acho que principalmente para facilitar, né? Porque com certeza as pessoas elas vão ficar mais tempo em casa, né? E tem que e vai ter que ser prazeroso. Então assim, o que que eu vou poder também automatizar para tornar minha vida mais fácil durante o dia de trabalho e, por exemplo, à noite ou no final de semana, eu posso ter um entretenimento também para que eu possa fazer, né, porque eu não vou ter mais essas saídas, né, tão frequentes, como que eu posso fazer? Então, eu acho que da nossa parte também fica aí uma lição que a gente tá conversando bastante nessas interações com os fabricantes, de que o que mais a gente pode trazer para facilitar a vida aí das pessoas no dia a dia. Esse é um grande tema, viu, Ricardo, e uma discussão bem interessante por fazer. Em relação aos varejos, eu vejo duas frentes, para ser bem simplista na resposta. A questão da colaboração com o varejo nacional e como você também, através do varejo nacional ou não, se aproximar do consumidor. Eu acho que o distribuidor tem como você falou muito bem, tem um caminho direct to consumer que deve ser pensado. Por que não? Dependendo do interesse estratégico do negócio de cada um, mas o consumidor não está muito mais preocupado em definir qual o canal. Ele está preocupado com a jornada. Eu acho que tem uma oportunidade para os distribuidores, tanto de estar mais próximo do consumidor diretamente, vendendo, por que não, alguns itens e linhas ou marcas próprias, ou assim como também o papel, e você falou a questão de colaboração, né, do ecossistema com o varejo nacional. Por quê? Porque o varejo nacional já tem uma infraestrutura grande, já tem, digamos, condições, né, de se aproximar do consumidor digitalmente de maneira mais efetiva. Mas como é que se constrói essa cadeia agora em uma situação em que vocês também precisam influenciar positivamente o consumidor a partir dessas mudanças de perfil? Então, acho que o varejo nacional é muito mais ecossistema, colaboração e um papel de construção de uma cadeia
mais curta, né, para você se aproximar do consumidor. O varejo, isso é o varejo nacional. O regional, o pequeno, eu vejo diferente. Esse é o cara que está sofrendo muito com a crise, que também acessa o consumidor, mas que não tem condições estruturais de acessá-lo digitalmente, como o varejo nacional. O papel do distribuidor é como é que eu ajudo esse varejista de vizinhança para chegar no meu consumidor se eu não for chegar direto. Tá? Porque esse não tem... O que eu tenho visto, fazendo um paralelo, para dar um exemplo, é os grandes varejos... Deixa eu sair do nosso setor, deixa eu ir para um outro setor que eu acho que fica até mais fácil. Por exemplo, o GPA, Ricardo, ele está construindo um marketplace para receber os varejos locais independentes de vizinhança. Então, como é que o distribuidor acolhe esses varejos que são seus clientes, que se, de certa forma, morrerem, vão diminuir tua malha, né? Mas como é que você os acolhe como a Bradist, ou como um grupo de distribuidores, ou como você, distribuidor, esses varejos, para que eles tenham condições de competir nesse cenário? Eu acho que o varejo nacional, obviamente, não está preocupado com isso, ele está se aproximando. Agora, nós que estamos no primeiro elo da cadeia, como é que a gente garante essa granularidade, garante esse varejo de vizinhança? Lembrando que, só para fechar meu raciocínio, existe uma campanha muito forte, por exemplo, no setor de alimentos e bebidas, de FMCG, das indústrias apoiar o varejo nacional. Por que a indústria e os distribuidores não podem apoiar os varejos, em alimentos, né, FMCG, os varejos pequenos, independentes? Por que a indústria, por exemplo, e os distribuidores não podem apoiar também, se inspirando no setor da FMCG, em TCG, os pequenos varejos, sabe, de vizinhança? Porque isso é malha, isso é penetração, né? E esses vão sofrer bastante agora. Então eu vejo diálogos bem diferentes com o nacional e regional, e vejo um terceiro caminho que está entre as duas frentes, que é vocês, distribuidores, se aproximarem também do consumidor, pensarem em atender para alguma questão muito específica de presença, né? Já que o varejo regional vai sofrer muito, o pequenininho de bairro, né? Não sei se eu respondi, Ricardo, a pergunta era muito inteligente, tem muita coisa para pensar respondeu. aqui. Vou levar dever de casa. E não era nem assim, acho que era muito mais aí uma reflexão, né, do que a gente pode fazer para frente, mas eu acho que esse é fundamental o que você falou, como a gente faz essa ligação, né, e tem o nacional, o regional, né, o de bairro, então acho que isso é importante, pensar nisso e como a gente pode fazer esse elo, né, aí continuar girando. Tem uma situação, só para complementar, perdão, Camariano, o varejo de bairro, Ricardo, é aquele varejo que ficou 4 meses congelado, com apoio do governo, pagar salários, com uma série de, digamos, uma situação artificial que não é que sobreviveu, ele foi congelado. Agora, ele volta a operar com todos os custos e problemas, com 30%, 40% de frequência e volume de consumidores. Se ele morrer em 6 meses, 1 ano, nós, na primeira elo da cadeia, perdemos granularidade. Então, é esse cara que a gente precisa abraçar também para garantir que ele avance e mantenha para nós a malha, né? Perfeito. Eu queria aproveitar, a gente está chegando bem pertinho do final do nosso encontro hoje. Eu queria aproveitar o Christian, que está conosco aqui, ver se ele tem alguma colocação. Ele sempre tem boas colocações para trazer para as nossas discussões. Bem-vindo, Christian. E para finalizar, quando o Christian falar com você o debate, deixar só uma pergunta que eu acho que eu vi ela em vários lugares, que é se vocês, de alguma maneira, dentro da GfK, e especificamente o Reinaldo, que é um dos nossos associados, colocou também, se vocês já identificam algum tipo de ferramenta para medir a satisfação do consumidor com relação ao consumo online. Então, fica ela para você fechar, Fernando, e abrir para o Christian para colocar o posicionamento dele. Então, se você puder fechar com essa questão de como vocês, GfK, ou algum outro tipo de instituto, está conseguindo medir a satisfação do comprador online. Christian, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Mariano. Até deixei aqui a câmera aberta, porque a gente viu realmente uma grande impacto nos pequenos varejos, né? Entretanto, né, houve também, né, em função da pandemia, uma boa colaboração, né, em todos os elos da cadeia, né, entre o fabricante, o distribuidor e a revenda. Houve um apoio muito grande. E isso permitiu que a malha se permanecesse, que sobrevivesse, né? Então, você vê que você tem uma ideia se no futuro essa cooperação ela vai se manter, porque tem um conceito muito forte de competition, né? Que você coopera e compete ao mesmo tempo,
mas que isso ele pode trazer muitos benefícios, né? Até posso até falar que talvez a gente tenha dados até o suficiente para verificar se realmente essa cooperação pode ter algum efeito no PIB, né? De ter sido melhor, ou não vamos ter um Nike, né, de crescimento, mas talvez não um W, mas talvez um V ou um U, né, na nossa economia. Mas eu entendo que a pergunta aqui, será que a gente vai tirar dessa experiência algo positivo que a gente possa, de alguma forma, levar para o futuro, né? Porque um futuro ele é incerto e a gente que vai construir, né? Então, e assim, a associação ela tem um papel fundamental, né? Com todos os distribuidores, né? Cada vez ser mais robusto, mais forte, para que a gente consiga juntos atingir objetivos muito maiores, né? O que você acha? Se isso vai ser algo que a gente vai esquecer ou que deve ficar alguma coisa? Uma excelente discussão, viu, Cristian? O que eu vejo, eu sempre fui um grande embaixador da discussão, da aproximação, né, do varejo, indústria e dos distribuidores também, numa relação de colaboração. A gente começou, principalmente no ano passado, na GFK, essa campanha em vários eventos, isso antes da crise, mostrando o quanto esse ecossistema colaborativo daria, em termos de efetividade e resultados para o setor. É bem verdade também, antes de entrar na minha resposta, que o nosso setor, me permite dizer, ele está um pouco menos desenvolvido nesse ponto, nesse aspecto, no tema de colaboração. Se você olhar, por exemplo, o FMCG, alimento e bebidas, já existe uma relação de colaboração mais clara, melhor estabelecida. Então, eu lidei, ao debater com alguns varejos, por exemplo, o tema, com algumas, antes da crise, tá? Com algumas objeções, que são culturais, eu diria. Então, aí eu entro na resposta. Eu sou otimista, eu acho que a crise rompeu com uma série de objeções culturais, por necessidade. Então, por que eu sou otimista? Porque se eu desenvolvo um novo hábito, como eu falei com o Mariano, provavelmente a gente vai sair dessa crise, nós, nos diversos elos da cadeia, com uma outra visão do que é a colaboração. E isso reduz perdas, né? Reduz prejuízos, né, e logísticos, uma série de outras questões que nós precisamos para ser mais assertivos no pós-pandemia. Sobretudo um consumidor que é digital e que já não vê mais canal. Por isso que eu insisto, o venda direta para o consumidor é um caminho também. Agora, sem perder a colaboração com a cadeia, porque cada um vai ter um papel, né, sendo direto ou não para o consumidor, revendendo ou não na cadeia. Então, eu acho que fica assim um cenário positivo de reavaliação de tudo isso. Nós precisamos fazer. Tem setores do varejo, um deles é o nosso, que tem muitas oportunidades para melhorar a sintonia na cadeia, né? E atender demanda de uma forma mais eficiente. Não sei se eu respondi, Cristian. Sim, respondeu. Obrigado. E tem a do Reinaldo, né, Mariano? Reinaldo, a gente tem, sim, uma forma de... Duas coisas, tá? Primeiro, aumentou, e a gente tenha visto acompanhando indicadores públicos que aumentaria, tá? E, obviamente, era esperado que aumentasse o nível de exigência de reclamações por conta da necessidade. Por outro lado, nós temos, sim, uma solução, que é a mesma solução que mede jornada de compras, que eu meço o nível de satisfação do consumidor para aquele varejo e posso falar de online e offline. E aí, ao medir esse nível de satisfação, eu consigo entender uma série de variáveis em relação à percepção de por que ele está mais ou menos satisfeito. Então, dá para medir, sim. Isso faz parte do bloco de respostas que eu devo para vocês, que vem do Phygital, que eu devo ter atualização do segundo trimestre de 2020, agora em setembro. Legal. Bom, chegamos ao meio-dia aqui, acho que seguindo as nossas novas rotinas de viver, acordar, trabalhar, dormir, tomar banho, comer tudo em casa, está chegando perto da hora de a gente almoçar, né? Brincadeira, mas é a nossa nova rotina, né? Agradecer a todos os nossos associados que puderam estar conosco hoje, agradecer a todo mundo que nos assistiu no YouTube, agradecer ao Fernando e à GFK por esse excelente material que compartilhou conosco, agradecer ao Reinaldo Pacini, nosso diretor comercial, a Vanessa Morissef, que é a nossa
pensadora de marketing e a nossa grande executora dessas coisas todas, que ajuda a gente a transformar isso em realidade, ao Maurício e ao Alexandre da Reserva. Espero que a gente venha fazer muitas outras lives como essa. A gente está numa conversa bem bacana com a GfK para poder desenhar uma parceria que traga valor para os nossos distribuidores. O objetivo é, de fato, aproveitar muito do que a GfK sabe fazer para transformar isso em recursos para que o nosso mundo, né, a distribuição de TI no Brasil, possa fazer melhor aquilo que ela tem como papel em toda essa cadeia, né? E realmente fechar aí essa apresentação de hoje, lembrando que a palestra do Fernando vai estar disponível na forma de vídeo, no nosso canal do YouTube. A gente muito rapidamente vai estar colocando isso para todos que não puderam estar conosco, que não puderam assistir hoje, e que a palestra PPT está disponível para ser baixada e poder ser consumida aí, porque as informações que tem nela são, de fato, extremamente relevantes. Pessoal, obrigado por essas horas que ficamos juntos. Foi muito, muito, muito bacana e foi muito útil a qualidade da informação que o Fernando trouxe para a gente. Fernando, muito obrigado. Esse foi o primeiro passo de algo que eu tenho certeza vai ser muito maior do que a gente começou hoje. Com certeza, feliz e honrado pela oportunidade, pela chance de falar com todos. Agradeço em nome da GfK a você, a Vanessa, a todos, a Abradist, e contem comigo. Estou feliz e à disposição sempre, tá? É só um começo. Obrigado, gente. Bom almoço para todos, né? Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. O Brasil teve um alto crescimento dentro do mercado de TI. Hoje, o país conta com números expressivos no setor. São mais de 100 fabricantes que fazem negócios com cerca de 150 distribuidores, 300 integradores e 15 mil revendedores. Esses dados colocam o Brasil na 9ª posição no ranking mundial do mercado de tecnologia da informação e em primeiro lugar na América Latina. A Abradist foi um elo extremamente importante para esse crescimento. Criada em 2010, a associação tem como objetivo representar fabricantes, distribuidores, integradores e revendedores na luta pelo avanço e desenvolvimento do setor de TI na economia brasileira. Durante esses 10 anos de trabalho, a Abradist colecionou diversos resultados positivos, atuando sempre por meio de um conselho de administração e de uma diretoria executiva, formada por profissionais renomados no setor. Atualmente, os associados Abradist representam 10 bilhões de reais de vendas anuais, mais de 75% de um mercado total de 13 bilhões de reais. Outro dado que impressiona são as mais de 35 mil consultas de crédito realizadas mensalmente pelos usuários do portal de crédito Abradist. Já são mais de 120 mil CNPJs cadastrados e previamente avaliados neste portal de crédito. Os associados ainda possuem diversos benefícios, como, por exemplo, presença institucional, representatividade setorial, apoio jurídico, portal de crédito, painel de análise de vendas, grupos de trabalho. A Abradist oferece ainda estudos e pesquisas de mercado, que traçam um panorama estatístico do setor de TI. E também o Censo das Revendas, que tem como objetivo mapear anualmente mais de 2 mil canais de vendas atuantes no país. Com associados de renome de âmbito nacional e internacional, os estudos e benefícios apresentados pela Abradist possuem as mais completas informações que você precisa. Pode confiar. Venha para a Abradist.